A iluminação artificial revolucionou a vida humana, permitindo atividades noturnas e segurança em ambientes urbanos. No entanto, seu desenvolvimento trouxe consequências imprevistas, especialmente para os ecossistemas. Desde as primeiras fontes de luz até as tecnologias mais modernas, a relação entre iluminação e meio ambiente revela uma linha que tende a um equilíbrio delicado entre o progresso e a preservação. Preservação essa que é questionada sempre que pensamos, por exemplo, nos vagalumes. Por onde andam esses insetos que clareavam as noites durante a nossa infância? As lâmpadas utilizadas em ambientes internos, como as fluorescentes e as não tão antigas incandescentes, emitem radiação do tipo ultravioleta, em níveis moderados. Essa característica, embora imperceptível aos humanos, exerce uma forte atração sobre os insetos, que possuem uma sensibilidade a espectros luminosos bem específicos. Em locais com alta infestação de insetos, recomenda-se inclusive o uso de filtros UV para mitigar esse efeito. Por outro lado, tecnologias como as lâmpadas de vapor de sódio, seja as de alta ou de baixa pressão, emitem baixos níveis de radiação ultravioleta, tornando-se alternativas menos impactantes para essa parcela da fauna. Essa distinção é crucial para compreender como a escolha de tecnologias de iluminação pode influenciar diretamente a biodiversidade urbana. A iluminação artificial é um fenômeno considerado recente em escala global. Antes do século XVIII, a iluminação era limitada à luz natural. A partir de então, avanços em tecnologia, combustíveis e infraestrutura reduziram drasticamente os custos da luz artificial, impulsionando o desenvolvimento econômico. Por séculos, a humanidade dependeu de fontes precárias, como velas, tochas e lampiões a óleo, desses que tu já deve ter visto na casa dos teus avós no interior, que além de ineficientes, eram poluentes e potencialmente perigosos, tão perigosos quanto poderiam ser os seus combustíveis. A iluminação pública surgiu como uma resposta à necessidade de segurança em cidades e crescimento, onde as ruas facilitavam os crimes. Governos passaram a obrigar estabelecimentos a manter luzes acesas, mas os custos elevados limitavam seu uso a algumas áreas centrais. Mas a revolução veio com a iluminação a gás no século XIX, onde Londres, por exemplo, inaugurou um sistema em 1807, na Pall Mall Street, sendo então a primeira rua pública do mundo a ser iluminada com gás. Paris seguiu o exemplo a partir de 1820. Essa tecnologia permitiu maior cobertura e duração, transformando assim a dinâmica noturna de várias cidades. No entanto, mesmo com os avanços, as primeiras lâmpadas ainda atraíam os insetos, um comportamento observado desde a antiguidade. Mitos e nomes de espécies como mariposas da luz refletem essa interação ancestral com os insetos, com as nossas tentativas de fugir do nosso medo primordial, o escuro. Com a expansão das redes de iluminação, notou-se uma redução progressiva de insetos nas cidades, a exemplo dos vagalumes, que apesar de parecerem somente um tipo de insetinho carismático, podem nos servir de um importante indicador de saúde ambiental, e alguns cientistas têm dado atenção a esse fenômeno, e uma das principais hipóteses é que a iluminação artificial noturna está interferindo na comunicação por meio da bioluminescência. Embora fatores como poluição e perda de habitat contribuam significativamente para a perda de boa parte do volume de diversas espécies no mundo, a iluminação artificial é um elemento-chave para entendermos esse fenômeno. Lâmpadas antigas, além de atraírem espécies noturnas, as tornavam vulneráveis a predadores ou mesmo à exaustão. Por outro lado, as tecnologias mais modernas, com menor emissão de ultravioleta, reduzem esse impacto. E os estudos sugerem que a substituição de lâmpadas tradicionais por opções de espectro mais seletivo, como as de vapor de sódio, pode preservar populações de insetos essenciais para ecossistemas, como os ditos vagalumes. Esses insetos são uma importante fonte de alimento para diversas espécies, como pássaros, sapos, lagartos e outros insetos. E a extinção dessa espécie pode levar à escassez de alimentos para esses predadores, afetando assim negativamente toda a cadeia alimentar, diminuindo suas populações consequentemente. Os vagalumes são insetos pertencentes à ordem Coleóptera, a mesma dos besouros, e por isso também pode ser chamado de besouros fluorescentes. Existem mais de 2.000 espécies de vagalumes no mundo, mas no Brasil são conhecidas cerca de 200 espécies, divididas entre as famílias Elateridae, Phengodidae e Lampridae. Essas espécies são dotadas de órgãos fosforescentes na parte interior de seus segmentos abdominais, responsáveis pelas emissões luminosas. E essa emissão é chamada de bioluminescência, que é causada pela transformação da energia química em energia luminosa, em um processo conhecido como oxidação biológica, o qual permite que a energia luminosa seja produzida sem que haja produção de calor.
Esses insetos possuem total controle sobre a emissão de luz, uma vez que o tecido que provoca a emissão é ligado à traqueia e ao cérebro do vagalume. O inseto usa a bioluminescência para chamar a atenção do seu parceiro ou parceira, por isso essa habilidade é muito importante no processo de reprodução dessas espécies. Nesse sentido, a iluminação artificial das cidades, que é bem mais forte, anula a bioluminescência dos vagalumes, afetando diretamente o seu processo de reprodução. Mas ainda há o impacto das mudanças climáticas na vida e reprodução desses insetos. Quando há desmatamento, por exemplo, esses insetos não encontram fontes de alimento viáveis ou condições necessárias para se reproduzir. O aumento da degradação ambiental em áreas úmidas, como observado na Mata Atlântica, no Pantanal e mesmo na Amazônia, contribuiu para o desequilíbrio ambiental e menor diversidade de insetos. Enquanto isso ocorre, insetos que estavam restritos passam a encontrar novos espaços e oportunidades para reprodução e sobrevivência, como é o caso do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Sendo assim, a história da iluminação artificial é um testemunho da inventividade humana, mas também um alerta sobre as intervenções não planejadas. À medida que as cidades buscam eficiência energética, é fundamental integrar critérios ecológicos em todas as etapas do planejamento e execução. Tecnologia como os filtros ultravioleta e lâmpadas de baixa emissão de ultravioleta representam passos rumo a uma coexistência sustentável. Afinal, equilibrar luminosidade e vida selvagem é iluminar não apenas nossas ruas, mas também nosso entendimento sobre o planeta que compartilhamos.